Olá, turma, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estou de cada um de vocês. E hoje a gente chega para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, a qual eu peço para vocês estarem acompanhando, segundo as páginas, né, que estão descritas aí no vídeo. Vocês podem pegar as páginas que estão aí designadas para que vocês façam a leitura acompanhando ao vídeo, para ficar mais fácil a compreensão do assunto. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Então, assiste o vídeo até o final para fazer o que está sendo proposto hoje na nossa atividade de ciências. Então, vamos juntos hoje para mais uma aula nossa? E aí, turma do nono ano, chegando para mais uma aula de nossa disciplina de Ciências da Natureza. Hoje a gente vai estar falando sobre máquinas, né? Um novo capítulo. E as máquinas, gente, quando a gente fala nelas, o que vem na cabeça de vocês? Tenho certeza que vem máquinas de lavar, máquinas de cortar cabelo, vários tipos de máquinas, não é? Mas no momento, nesse tipo de máquina que a gente vai falar, tá certo? São máquinas mais simples que estão presentes no nosso cotidiano. Então, qual a definição, professora, para máquinas simples? As máquinas simples são pequenos instrumentos que estão em nosso cotidiano, que irão facilitar o nosso trabalho e que irá reduzir o nosso esforço físico, tanto para fazer algo ou vão facilitar em algum movimento. Usando-as, podemos estar transferindo o nosso movimento para elas, ou seja, transferindo o movimento do nosso corpo para as máquinas. Está vago? Então, a gente vai ver agora o que é cada uma, porque existe uma classificação. As máquinas simples, elas são classificadas em 3 tipos, que é a alavanca, o plano inclinado e as rodanas. Então, a alavanca, gente, ela precisa de uma barra rígida e ela tem 3 pontos diferentes. Ela é formada por uma haste ou barra rígida apoiada num ponto fixo. Dependendo da localização do ponto de apoio e do corpo a ser movido, ela permite ampliar ou diminuir a intensidade da força aplicada em uma das suas extremidades. Esse tipo de máquina, a gente vai ver alguns exemplos a seguir, mas antes a gente vai falar aí de algumas grandezas físicas envolvidas com o estudo relacionado a máquinas simples alavanca, que FP, no livro de vocês, esse P é minúsculo, né, bem arrumadinho, menorzinho, mas no slide eu não consegui colocar, porque eu fiz no celular, mas FP significa força potente, que é a força que a gente vai aplicar na alavanca. FR é a força resistente, ou seja, a força exercida pelo próprio objeto ao ser levantado. Nesse caso, aí como exemplo, BP é o braço da potência, que significa a distância entre o ponto de apoio e o local da aplicação da força potente. E BR é o braço da resistência. É a distância entre um ponto de apoio e o local da aplicação da força resistente. Quanto maior for o braço de potência em relação ao braço de resistência, menor será a força potente necessária para levantar o objeto em questão. Então, nesse caso, gente, a alavanca ela aumenta o efeito da força potente aplicada em uma das extremidades. Aí a gente tem alguns exemplos, como eu falei para vocês, aí a balança, a gente tem alicate, o balanço, como vocês podem ver, tem um ponto fixo, rígido no meio. A gente tem o abridor de garrafas, pá, o martelo. Então, tudo aí são exemplos de máquinas simples de alavanca que permite facilitar em algumas atividades do nosso cotidiano, né? E que ela reduz o nosso esforço físico. É igual uma tesoura, né? A tesoura, o alicate, tem um ponto de apoio
né, entre uma lâmina e outra, por exemplo, da tesoura. A gente exerce uma força no braço da tesoura que vai cortar o papel ou algo que tem uma resistência, que a gente não conseguiria cortar com tanta facilidade quanto quando a gente utiliza uma tesoura. Assim como acontece também com um alicate, tá certo? O alicate, por exemplo, é uma ferramenta que ela tem a junção de duas alavancas. A tesoura também é a junção de duas alavancas. E o plano inclinado? Gente, o plano inclinado, ele é muito utilizado, né? Se a gente for verificar, vocês podem estar acompanhando no livro de vocês, na página 168, vai ter a imagem da pessoa colocando o sofá. Eu não consegui a imagem da pessoa tentando colocar o carrinho de mão sem o plano inclinado. Mas, pelo livro de vocês já podem relacionar com esse exemplo também. Porque assim, o plano inclinado vai facilitar na locomoção da carroça, que possivelmente está com massa dentro dela. Então, isso exige um esforço físico maior, né? Então, o plano inclinado facilita de você estar caminhando, de você estar levando essa carroça para outro ponto. Assim como acontece com a questão do sofá. Você sozinho, para estar colocando um sofá em um caminhão, você, com o plano inclinado, você tem mais facilidade para fazer isso. É diferente de quando você simplesmente vai aplicar uma força, né, sobre o objeto sem um plano inclinado e tentar elevar ele, né, que tem a força resistente do objeto, até o móvel. Que seria, vamos dizer aí, por exemplo, um caminhão de mudanças. Então, quando elevamos o objeto sem usar um plano inclinado, a força aplicada deve ter no mínimo a mesma intensidade do peso do objeto. Se usamos um plano inclinado, a força necessária para elevar o objeto será menor, se comparada à força utilizada em um deslocamento somente vertical. Isso é possível, gente, porque o plano inclinado sustenta parte do peso do objeto. No entanto, o deslocamento nesse caso é maior do que o deslocamento no que não utiliza o plano inclinado. É importante notar que em ambos os casos o trabalho realizado será o mesmo, pois o trabalho não depende da trajetória do deslocamento. E em várias construções, né, da antiguidade, já se utilizava os planos inclinados para facilitar na execução das tarefas do cotidiano. Então, essas máquinas simples, elas não surgiram agora, são coisas que, se a gente for analisar a partir delas, dessas máquinas simples, foram havendo avanços e sendo construídas máquinas mais avançadas, que aí permite ainda mais a facilidade das nossas atividades no cotidiano. E outro exemplo de máquina simples que está relacionado ao plano inclinado é a rosca, no caso do parafuso, e também das porcas, que é a parte interna, que vai sustentar o parafuso. Então, são exemplos também de planos inclinados. E a gente tem as rodanas, gente. As rodanas são máquinas simples que facilitam a realização de tarefas, como elevar ou transportar objetos utilizando cordas. Elas podem mudar a direção ou sentido da força aplicada para mover o objeto. Em alguns casos, vai diminuir a intensidade da força necessária para movimentar certos objetos. Então, por exemplo, se a gente está tentando erguer uma caixa com objetos dentro, então, com a corda e com o uso de rodanas, a gente tem uma diminuição do nosso esforço físico e também da impressão que os objetos ficam mais leves, né? Não tem uma necessidade de tanto esforço e de tanta força com relação à sua intensidade para aplicar. E a gente, no caso das rodanas, elas têm uma classificação, que é as rodanas do tipo fixa e móvel. A rodana fixa, gente, ela possui um suporte em seu eixo fixo ao ponto ou superfície. Esse tipo de rodana somente altera a direção e sentido da força aplicada. Além disso, o giro da rodana evita o desgaste da corda e facilita a execução da tarefa. Já a rodana
móvel, né? A rodana móvel, ela já tem o corpo a ser puxado e encontra-se preso ao suporte do eixo da rodana e todo esse conjunto é móvel. Isso significa que a força resistente é aplicada no eixo da rodana, tá certo? E a rodana ela também é muito utilizada, é muito aplicada em aspectos do nosso cotidiano. Por exemplo, na questão quando a gente vai fazer o hasteamento de bandeiras, né? A gente é a questão da corda que está sobre uma roda que vai ajudar no hasteamento. Então foi isso, gente, a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o conteúdo. E caso de dúvidas, pode entrar em contato comigo, que eu estou disponível para esclarecer a vocês, tá bom? Anotem também essas dúvidas, as curiosidades e façam a atividade quando terminar e caminhe para mim. Então, muito obrigada e estou com saudades de vocês. Se cuidem.